Boa noite, Dom. Eu enrolei muito para te contar essa história, mas acho que chegou a hora de tirar isso do meu peito. Faz um pouco mais de 8 anos que tudo aconteceu, e até hoje fico inquieto só de lembrar. Na época eu morava com minha mãe em uma casa simples, num bairro calmo. Nossa família era unida, quase todo mundo vivia por perto, então a gente se encontrava direto nos almoços de domingo ou em visitas rápidas. Minha avó, muito religiosa, tinha o hábito de dar aos netos pequenos objetos de fé, achando que assim reforçaria nossa proteção espiritual. Em um dos meus aniversários, me presenteou com um escapulário que trazia a imagem de um santo querido pela família. Eu devia ter uns 12 anos na época. Gostei do presente, sobretudo por sentir que minha avó rezava por mim, e aquele objeto meio que simbolizava isso. Depois, ela me contou que, antes de me dar o escapulário, havia pedido a uma irmã dela que reforçasse a costura da fita, e que esse familiar não se dava muito bem com a minha avó. Apesar de estranhar a tensão entre as duas, minha avó não comentou mais nada, só disse que não queria guardar rancor. Coloquei o escapulário no pescoço no mesmo dia, mas quase imediatamente comecei a sentir uma coceira forte na pele. Tirei e mostrei a marca avermelhada para minha mãe, que achou que eu fosse alérgico ao tecido ou ao metal em volta da imagem. Então guardei o escapulário numa gaveta do meu quarto e não pensei mais no assunto. Com o tempo, toda vez que eu tentava usar o escapulário, meu pescoço coçava tanto que chegava a irritar. Eu ficava intrigado, e até minha mãe estranhava, pois sempre acreditamos que objetos de fé não costumam causar mal-estar assim. Ela chegou a rezar comigo 1 ou 2 vezes, achando que fosse alguma incompatibilidade espiritual, mas nada adiantou. Resolvi evitar de vez. Ele ficou lá, esquecido na gaveta, até a noite em que minha avó faleceu. Ela já estava doente há alguns meses, e a gente teve a chance de cuidar dela em casa. Mas chegou o dia em que a saúde piorou de vez, e os médicos disseram que não restava muito a fazer, além de conforto e orações. Quando ela partiu, a família se reuniu num velório numa funerária antiga, no centro da cidade. Minha mãe, muito abalada, tentava organizar tudo, enquanto eu oferecia água ou café para os parentes que chegavam. Já era noite quando as coisas se acalmaram e alguns de nós decidimos passar a madrugada na funerária, aguardando o dia seguinte. Por volta de 2 horas da madrugada, exausto, me recostei numa das cadeiras acolchoadas da antessala e cochilei. Tive um sonho estranho. Eu caminhava por um corredor longo, iluminado apenas por velas, e as chamas projetavam formas que pareciam se mover nas paredes. Lá no final do corredor, vi minha avó. Ela usava um lenço na cabeça, igual nos últimos meses de doença. Fui me aproximando, emocionado, mas a iluminação oscilava e distorcia o rosto dela. Quando cheguei mais perto, percebi que os olhos estavam fundos e sem brilho, e a boca exibia um sorriso que me deixou mais assustado do que confortado. Acordei assustado, sentindo o coração disparar. A maioria dos meus primos dormia espalhada pelos sofás, e minha mãe falava baixinho com meus tios em outro cômodo. Fiquei ali, tentando me acalmar. Mesmo com a noite abafada, me bateu um arrepio estranho. Então reparei que meu tio Celso, deitado num sofá em frente a mim, tremia como se estivesse passando mal. A respiração dele estava ofegante, mas os olhos continuavam fechados. Chamei baixinho. Tio Celso? Nenhuma resposta. Ele só se remexia, murmurando coisas que eu não entendia direito. De repente, a luz fraca do corredor piscou, e tive a impressão de ver uma sombra se projetar sobre o corpo dele. Parecia uma mancha escura, como se alguém estivesse em pé ali atrás do sofá, mas não tinha nada de concreto no lugar. Meu coração ficou acelerado. Pisquei para ver se era coisa da minha cabeça, mas continuava lá, como um véu sobre ele. Tio Celso, insisti, um pouco tremendo na voz. Ele seguiu murmurando até que, num estalo, a luz voltou ao normal e a sombra pareceu recuar. Foi tão rápido que eu não sabia se era o cansaço me pregando uma peça. De qualquer forma, fiquei perturbado e preferi não contar nada a ninguém na hora, achando que iam me achar exagerado. Logo depois, meu tio acordou sentindo uma dor forte no peito. Minha mãe voltou da outra sala e correu para socorrê-lo. Ele estava com dificuldade de respirar, apertando o tórax. Alguém da funerária chamou a emergência.
Em menos de 20 minutos, a ambulância chegou e levou meu tio para o hospital, junto com uma das minhas tias. A gente ficou no velório sem saber o que dizer. Minha mãe, muito nervosa, tentava rezar, mas não conseguia nem falar direito. Me sentei ao lado dela, tentando acalmá-la. Quando já estava amanhecendo, minha tia ligou do hospital para contar que meu tio Celso tinha falecido de um ataque cardíaco fulminante. Foi um baque enorme. Perder minha avó já era doloroso, mas perder também meu tio praticamente ao mesmo tempo parecia um pesadelo. A funerária se transformou num caos, gente chorando pelos cantos, parentes correndo atrás de documentos. Uma situação que ninguém deveria passar. Alguns dias depois, com os funerais encerrados, voltamos para casa. Minha mãe estava destruída emocionalmente, e eu também. Tentei me distrair arrumando as coisas, mas parecia que um clima pesado tinha tomado conta do ambiente. Até que numa noite, eu estava quase dormindo quando ouvi uma música suave, vinda de uma caixinha que eu tinha desde criança. Fui checar e vi que a gaveta onde ficava o escapulário estava aberta. A caixinha musical, que precisava ser girada à mão, tocava sozinha. Achei estranho, mas o que mais me incomodou foi ver o escapulário em cima da caixinha, como se alguém tivesse tirado da gaveta. Minha mãe não estava no corredor e eu sabia que a gente estava sozinho em casa. Fechei a caixinha, coloquei o escapulário de volta e voltei para a cama, sem coragem de falar alto sobre aquilo. Nos dias seguintes, várias coisas pequenas, mas perturbadoras, começaram a rolar. A gaveta do meu criado mudo amanhecia entreaberta. O escapulário aparecia em cima da escrivaninha, mesmo que eu lembrasse bem de ter guardado. Minha mãe percebeu meu nervosismo e perguntou o que estava acontecendo. Contei tudo. O escapulário fora do lugar, a caixinha tocando sozinha. Ela ouviu em silêncio e depois disse com calma: "Pode ser que sua avó ainda esteja por perto sem conseguir partir em paz. Talvez esteja procurando alguma coisa. Vamos acender uma vela, rezar e oferecer orações pela alma dela." Concordei. Naquela noite fizemos isso. Acendemos uma vela branca na sala, colocamos uma vasilha com água ao lado. Minha mãe rezou um Pai Nosso e outras orações que ela conhecia, me pedindo para acompanhar. Enquanto a gente rezava, senti o escapulário no meu bolso do casaco, mesmo tendo certeza de que ele estava na gaveta. Meu coração apertou, mas continuei a oração até o fim. Quando terminamos, minha mãe sugeriu deixar o escapulário ao lado da vela para purificar o objeto. Fiz isso, mas pouco depois notei que a chama da vela tremia de um jeito estranho, sem vento nenhum por perto. De repente ouvi um barulho seco, como se algo tivesse batido na porta da cozinha. Minha mãe me olhou preocupada. Fui até lá e não vi nada, só um leve cheiro de incenso queimado, apesar de a gente não ter acendido nenhum incenso. Daí para frente a coisa foi piorando. Comecei a ter pesadelos repetitivos. Eu via corredores escuros e, no fim, uma silhueta meio curvada me estendendo as mãos. Acordava suado, com a impressão de que alguém estava muito próximo da minha cama. Algumas vezes eu ouvia sussurros pela casa, como se mais de uma voz conversasse baixinho. Minha mãe também começou a passar mal com enxaquecas e tonturas. Teve um dia que ela desmaiou na cozinha, sem explicação. O médico não viu nada nos exames, só recomendou evitar estresse. Mas eu tinha certeza de que havia algo estranho por trás de tudo aquilo. Foi então que a tia Marta, irmã do meu tio falecido, sugeriu procurar uma mulher do bairro conhecida por rezar pelas pessoas e afastar coisas ruins. Minha mãe, já aflita, aceitou. Fomos até a casa dessa senhora, Dona Raquel, que era bem tranquila e nos recebeu com um olhar atento. Contamos toda a história. A morte do tio, os pesadelos, o escapulário aparecendo em qualquer lugar, a coceira que eu sentia quando tentava usar, as tonturas da minha mãe. Dona Raquel escutou tudo e pediu para ver o escapulário. Entreguei e ela passou os dedos sobre as imagens. Então franziu a testa e perguntou: "Vocês têm certeza de que ninguém mexeu nisso aqui?" Minha mãe falou que não, pois tinha sido presente da minha avó, mas eu quase não usava. Então lembrei que minha avó tinha pedido a ajuda de uma de suas irmãs para reforçar a fita. E comentei que as duas não se falavam muito bem há tempos. Dona Raquel suspirou e disse num tom sério: "Tem algo pesado aqui e não é a fé da avó de vocês. Sinto uma energia ruim impregnada."
Alguém pode ter canalizado inveja ou rancor nesse objeto. Minha mãe quis saber o que aquilo significava. Ela explicou que, às vezes, objetos religiosos podem ser carregados de intenções negativas, ainda mais quando existe inveja ou conflito em família. Não era que a avó fosse uma pessoa ruim, mas talvez alguém tivesse usado o escapulário para canalizar alguma coisa contra ela. Aí, com a morte da avó, essa energia continuou circulando pela família, pegando quem estivesse mais fragilizado. Dona Raquel recomendou que a gente procurasse um benzedor de fundamento, alguém mais experiente. Indicou um senhor chamado Domingos, que morava num sítio afastado. Minha mãe não pensou duas vezes. 2 dias depois pegamos um ônibus e fomos até lá. O lugar era simples, cheio de plantas, galinhas ciscando, um clima até acolhedor. O senhor Domingos era um homem de cabelos grisalhos, olhar firme e voz pausada. Assim que chegamos, ele pediu que a gente sentasse numa mesinha de madeira na varanda. Minha mãe começou a relatar tudo, mas ele pediu licença, dizendo: "Primeiro quero ver o objeto, posso?" Entreguei o escapulário. Ele analisou por alguns segundos, apertou os lábios e falou: "Alguém trabalhou em cima disso de propósito. Não tenho como dizer quem foi, mas a intenção não é nada boa." Minha mãe ficou sem palavras. Ele pegou um baralho pequeno e surrado, abriu em cruz sobre a mesa e fez uma leitura rápida. Aí explicou: "Esse mal estava focado na sua avó, mas com a morte dela se espalhou. Agora pega quem estiver emocionalmente fraco. Vocês perderam 2 familiares num intervalo curto, então a tristeza facilita a entrada dessa energia." Ele orientou que fizéssemos um ritual de limpeza em casa e depois enterrássemos o escapulário num lugar isolado, para ninguém mexer. Disse que precisaríamos rezar, usar água benta, acender velas em todos os cômodos e avisou: "Vai ser tenso porque essa energia pode resistir." Voltamos para casa um pouco aliviados por ter um plano, mas também com medo de dar errado. Naquela mesma semana, chamamos alguns parentes para ajudar. Tia Marta, meu primo André, meu tio Onofre. Preparamos velas, água benta que minha mãe pegara na igreja, um pouco de sal grosso. Começamos no fim da tarde, deixando tudo aberto, e cada um rezava enquanto minha mãe andava pelos cômodos jogando água benta. Na sala foi tranquilo, só senti um leve arrepio quando a água tocou o chão. Na cozinha, o calafrio foi maior, parecia até mais fria que o resto da casa. Mas foi no meu quarto que a coisa pegou. Assim que minha mãe entrou, a vela que ela segurava se apagou sozinha, sem vento nenhum. A gente ficou se entreolhando. Quando reacendemos, ouvimos um rangido de madeira. Olhei para o armário e vi que a gaveta do escapulário estava aberta, apesar de eu ter certeza de que estava fechada. Minha tia Marta continuou rezando e minha mãe se aproximou com a água benta. Meu coração estava disparado. Foi aí que escutei um sussurro, como se uma voz grave dissesse meu nome. Tive a impressão de que alguém me observava lá de dentro do armário. Fiquei suando frio, mas permaneci parado. Minha mãe aspergiu água benta e, na mesma hora, a temperatura do quarto subiu de repente, como se a gente estivesse em pleno verão. Todo mundo sentiu. Meu primo André quase saiu correndo do quarto, mas eu pedi para ele ficar. Terminamos tudo tarde da noite, completamente cansados. Seguindo a orientação do senhor Domingos, minha mãe colocou o escapulário num saquinho de pano branco e amarrou com uma fita vermelha. No dia seguinte, ela foi de ônibus para uma região rural que o benzedor tinha indicado, enterrou o objeto num lugar isolado e fez questão de não olhar para trás nem voltar lá depois, como ele instruíra. Nos primeiros dias, o clima em casa pareceu bem mais leve. Nada de barulhos estranhos, vozes ou gavetas se abrindo sozinhas. Minha mãe voltou a comer melhor e não teve mais tonturas. Cheguei a pensar que a gente estava livre daquilo. Só que mais ou menos uma semana depois, algo novo aconteceu. Numa madrugada silenciosa, acordei sentindo o ar pesado, como se fosse difícil respirar. Tentei me mexer, mas era como se tivesse um peso no meu peito. Não vi nada muito claro, mas era uma sensação forte de que tinha alguém no quarto. Eu suava e parecia que meus músculos não respondiam direito, tipo quando a gente acorda de um sono muito profundo. Consegui me soltar e corri para o quarto da minha mãe. Ela também tinha acordado há pouco, mas não quis me chamar para não me deixar mais assustado. Disse que sonhou com minha avó.
mas ao invés de sentir consolo, ficou angustiada, como se a avó estivesse tentando dar um aviso sobre algo que ainda não tinha sido resolvido. No dia seguinte, minha mãe voltou a falar com o Sr. Domingos e contou que as manifestações estavam menores, mas não tinham sumido. Ele explicou que, às vezes, não dá para se livrar completamente desse tipo de energia de uma hora para outra, ainda mais quando tem muitas emoções envolvidas. Reforçou que a gente continuasse rezando, acendendo velas quando o ambiente parecesse carregado e tentando ter paciência. Disse também que invejas e rancores na família não se resolvem só enterrando um objeto. Se alguém desejou o mal da nossa avó, esse sentimento ainda podia estar por aí. Os dias foram passando. Minha mãe criou o hábito de rezar todo o entardecer e eu acompanhava quando podia. A casa não teve mais nada tão forte quanto antes, mas vez ou outra eu acordava com a sensação de que alguém cruzava o corredor, abrindo portas. Houve uma noite em que ouvi nitidamente o portão dos fundos se mexer, mas não tinha ninguém lá fora. Conversei com a tia Marta e ela disse que também ainda sonhava com uma figura magra, o rosto coberto por um véu, que ficava parada ao lado da cama dela, repetindo nomes de familiares. Ela ficou tão assustada que foi passar uns dias na casa de uma prima em outra região, mas continuou tendo as mesmas impressões. No fim das contas, percebemos que a melhor defesa era cuidar do nosso emocional e da harmonia na família. Em outras palavras, parar de alimentar o medo, para não dar mais força a essa coisa. Toda semana, a gente se reunia para rezar pela alma da avó e pela do tio que morreu de repente. Ao mesmo tempo, tentávamos perdoar velhos problemas. Minha mãe chegou a comentar que descobriu, pouco antes de minha avó morrer, um desentendimento sério que existia entre minha avó e a irmã dela, nunca totalmente resolvido. Ela suspeitava que uma das filhas dessa irmã pudesse ter feito algo de má fé, mas não havia prova nenhuma. E também não adiantava acusar sem certeza. Com o tempo, a casa voltou ao normal. Até hoje, evito dormir com portas fechadas. E em noites muito silenciosas, às vezes fico pensando se não há alguma presença rondando, se alimentando dos nossos sentimentos. Mas não vi mais nada concreto. O escapulário continua enterrado e a gente nunca mais tocou no assunto em detalhes, embora eu e minha mãe saibamos que aconteceu algo bem além do comum. De vez em quando, acordo no meio da noite imaginando que vou ouvir a musiquinha daquela caixinha sozinha, mas ela permanece guardada no mesmo lugar, em silêncio. Alguns familiares preferem pensar que foi tudo coincidência e resultado do luto. Eu não tenho tanta certeza. Acredito que o mundo pode ter forças que a gente não entende direito. O que sei é que, até hoje, me incomoda lembrar da sombra que parecia pairar sobre o meu tio ou do escapulário aparecendo onde não deveria estar. Não posso provar nada, mas a memória desses acontecimentos ainda me tira o sono de vez em quando. Talvez a maior lição seja que, se há ódio ou inveja envolvidos num objeto de fé, as consequências podem ser muito mais sombrias do que a gente imagina. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Eu sempre achei que jamais contaria essa história para alguém, mas a verdade é que volta e meia, essa lembrança me perturba. Meu nome é Rodrigo, tenho 25 anos agora, mas tudo que vou relatar aconteceu quando eu ainda estava nos meus primeiros semestres da faculdade. Trabalhava meio período em um bar simples, perto do centro, para pagar minhas contas e ajudar em casa. Na época, morava com meus pais em um bairro mais afastado e dependia completamente do trem para chegar aonde precisava. E foi justamente naquele trem, quase sempre lotado de manhã e quase vazio tarde da noite, que passei pela experiência mais estranha da minha vida. A rotina era cansativa. Eu acordava às 6 da manhã, encarava quase uma hora de viagem até a faculdade, assistia às aulas até o começo da tarde e seguia direto para o bar, onde trabalhava das 4 da tarde até por volta das 10 da noite.
Quase sempre, depois desse horário, eu pegava o penúltimo trem e chegava em casa antes da meia-noite. Só que naquela sexta-feira específica, tudo saiu do normal. Não lembro a data exata do mês, mas sei que era uma sexta. O bar estava lotado porque tinha jogo passando na televisão. Então apareceu bastante gente para beber, comer alguma coisa e torcer. O dono, que também cozinhava, me pediu para ficar até fechar, pois um dos atendentes tinha faltado. Fiquei incomodado, mas não podia recusar. Eu precisava muito do salário. Então acabei ali até bem tarde, limpando mesas, lavando copos, ajeitando o balcão. Quando terminei tudo, já tinha passado de meia-noite. Eu sabia que ainda havia um trem que partia logo depois da meia-noite, provavelmente o último. Corri o máximo que pude, mas chegando à estação, encontrei o painel eletrônico piscando com falhas e quase nenhum funcionário por perto. A bilheteria estava fechada e precisei passar meu bilhete direto na catraca eletrônica. Olhei para o relógio na parede. Já passava de 00:30. Para piorar, parte das luzes do saguão estavam apagadas, dando ao lugar um aspecto abandonado. Ainda notei a presença de um segurança na plataforma, mas ele parecia mais preocupado em não cochilar do que em prestar atenção ao que acontecia. Nem sequer olhou na minha direção. O trem apareceu depois de alguns minutos, fazendo um barulho alto nos trilhos. Era um trem suburbano velho, pichado por fora, com vidros cheios de manchas de poeira. As portas se abriram. Fiquei indeciso por um segundo, vendo que lá dentro a iluminação era precária, mas não tinha outro jeito. Ou eu entrava ou teria que esperar até amanhecer ali. Assim que pisei no vagão, senti um cheiro forte de metal enferrujado e algo meio doce, como um tecido que ficou guardado por muito tempo. Olhei em volta e só vi umas poucas pessoas. Um homem mais velho com um casaco grosso, uma mulher que mantinha a cabeça baixa apoiada num lenço e um rapaz com capuz encostado num canto. Nenhum deles me deu bola e eu também não quis contato. Sentei perto da porta como se isso fosse me dar alguma segurança, embora eu soubesse que, se algo desse errado, não teria muito para onde fugir. O trem arrancou devagar e logo o ruído dos trilhos se misturou a um zumbido estranho, como se os fios elétricos estivessem instáveis. Pelas janelas, eu via as luzes externas piscando meio sem ritmo e tive a impressão de que estávamos indo mais rápido do que o normal. Encostei o rosto no vidro, tentando observar se passávamos pelas estações conhecidas, mas era difícil enxergar. Quando conseguia ver alguma coisa, parecia tudo deserto. Plataformas vazias, sem ninguém e sem qualquer sinal de que o trem fosse parar. Depois de um tempo, não sei quanto, já que meu celular estava sem bateria e não via relógios no vagão, reparei que o homem de casaco se levantou. Ele usava um boné desbotado e tinha o olhar agitado, mas não disse nada. Foi até a porta que dava para o vagão ao lado e tentou abri-la. Não conseguiu. Puxou a maçaneta, bateu, mas estava trancada. Ele soltou um xingamento baixinho e voltou para o lugar parecendo frustrado. A mulher, que até então estava quase deitada sobre o lenço, ergueu a cabeça e me encarou. Ela cobria parte do rosto com aquele pano, mas ainda deu para notar um cansaço enorme nos olhos dela. O rapaz de capuz continuava encostado, imóvel, e o único sinal de vida era a respiração que mexia a parte da frente do moletom. O trem deu um tranco e as luzes piscaram várias vezes. Achei que a qualquer minuto ficaríamos no escuro de vez. Um incômodo percorreu meu corpo, como se um ar gelado tomasse conta do vagão, apesar de as janelas estarem todas fechadas. Para me distrair, fiquei olhando para o corredor, reparando em detalhes que normalmente passam batido. O piso gasto, os bancos rasgados, uns adesivos bem velhos com instruções de segurança. Foi então que ouvi uma voz feminina quase como um sussurro. Você não devia ter entrado. Olhei ao redor procurando ver se a mulher do lenço tinha falado, mas ela tinha virado o rosto para o lado. Parecia desacordada de novo. Mesmo assim, a frase ficou ecoando na minha cabeça. Pensei em perguntar se alguém havia dito algo, mas a atmosfera estava tão pesada que preferi ficar quieto. Logo depois, algo do lado de fora chamou minha atenção. Passamos por um muro pichado, mas a velocidade era tanta que as imagens pareciam se distorcer. E aí percebi que a paisagem não correspondia ao trajeto costumeiro.
Em vez de prédios e ruas iluminadas, vi galpões abandonados, terrenos baldios, mato baixo. Como se o trem tivesse saído de uma área urbana e entrado numa região esquecida, sem qualquer tipo de iluminação. Foi aí que a preocupação me pegou de vez. Levantei e fui até a porta de acesso ao próximo vagão. Girei a maçaneta e nada. Trancada. Bati chamando. Ei, tem alguém aí? Nenhuma resposta. O vagão do outro lado estava escuro também. Enquanto eu tentava forçar a porta, senti um leve movimento de ar. Algo que roçou meu ombro. Virei depressa, mas não havia ninguém atrás de mim. Só vi o homem de casaco me olhando com um misto de curiosidade e pavor. Está trancada? Ele perguntou a voz rouca. Sim, confirmei. Não abre de jeito nenhum. Ele fez um gesto com a cabeça como quem já esperava isso. Voltei para meu banco e então notei que a mulher do lenço tinha sumido. Procurei por todo canto e nada. A porta que dava para a plataforma não abriu, a gente não parou em lugar nenhum, então como ela poderia ter saído? Ela estava aqui agora há pouco, comentei quase para mim mesmo. Quem? O rapaz de capuz falou de repente sem levantar o rosto. A mulher que estava sentada aí bem na sua frente. Você não viu? Ele bufou como se eu estivesse falando algo sem sentido e voltou ao silêncio. Não insisti. Talvez ele estivesse tão perdido quanto eu, preferindo se isolar naquela bolha de negação. Mas me incomodou demais a ideia de que aquela passageira tinha simplesmente desaparecido. A viagem continuou e nada das estações normais aparecerem, nem sinal de vida nos arredores. Em um dado momento, o trem deu uma freada suave e parou perto de uma plataforma que parecia mais um pedaço de concreto largado ali. Foi quando um homem de meia idade entrou no vagão. Ele usava roupas velhas, manchadas de tinta, carregava uma bolsa encardida e estava com uma expressão abatida. Sentou-se bem na minha frente e respirou fundo, como se tivesse corrido muito. Você também está preso aqui? Ele me perguntou, olhando nos meus olhos. A voz dele era estranhamente familiar, mas eu não sabia de onde. Preso? Como assim? Retruquei. Ele ficou em silêncio por uns segundos, passou as mãos pelo rosto e então olhou ao redor, notando o homem de casaco, o rapaz de capuz e a ausência da mulher. Meu nome é Marcinho, disse por fim. Já tentei descer em todas as estações onde paramos, mas nada disso é normal. Quando eu saio, o trem não vai embora e o lugar também não tem saída. Só tem mato e construções caindo aos pedaços. Toda vez acabo voltando correndo para o vagão. Você não pensou em tentar escapar? Senti meu coração disparar. Aquela confirmação de que algo estava errado foi um alívio e também uma agonia maior. Alívio porque não era só eu quem via que tudo estava estranho. Agonia porque, se até ele estava preso, então a situação era grave. Mas tem que haver um jeito de sair. Comecei a dizer, mas ele suspirou. Eu também pensava assim, mas já perdi a conta de quanto tempo estou aqui. Os relógios não funcionam e cada estação é mais bizarra que a anterior. O homem de casaco se levantou parecendo desesperado. Como assim, quanto tempo? Ele perguntou quase gritando. Eu peguei esse trem hoje depois do trabalho. Não é possível que... Ele parou de falar porque as portas se fecharam com um estrondo e o trem voltou a se mexer, acelerando tanto que a gente chegou a balançar nos bancos. Tive que segurar numa barra de ferro para não cair. De repente as luzes piscaram e tudo ficou breu por uns instantes. Quando a iluminação voltou fraca, Marcinho não estava mais ali. Era como se ele nunca tivesse entrado. O homem de casaco sentou de novo, em choque. O que está acontecendo? Sussurrei. Ninguém respondeu. O rapaz de capuz continuava imóvel, feito estátua. Cheguei mais perto dele porque eu já estava por um fio. Ei, você tá bem? Toquei no ombro dele. Ele ergueu o rosto. Tinha olheiras fundas e um jeito vazio de falar. Murmurou algo inaudível e depois, com a voz fraca, repetiu. Eu não queria estar aqui. Houve um intervalo de silêncio. O homem de casaco nos olhou. Ninguém queria, mas já que estamos juntos, precisamos pensar em algo. Antes que eu respondesse, um barulho forte irrompeu, parecendo metal sendo arrastado do lado de fora do vagão. Corri até a janela tentando enxergar alguma coisa.
Lá fora, estava tudo escuro, salvo raros clarões de postes distantes ou sinais luminosos que eu não reconhecia. Tive a impressão de ver uma sombra longa acompanhando o trem, mas tudo era tão confuso que não deu para ter certeza. Podia ser só minha mente me pregando peças. Resolvi procurar algum funcionário, então fui em direção à cabine do condutor. Enquanto caminhava, notei que não havia placas de emergência, nem extintores, nem mapas de rotas. Nada. Só um adesivo velho dizendo para não colocar os braços para fora da janela. Cheguei até a porta da cabine, mas antes de tocá-la, ouvi passos atrás de mim. Virei e deparei com a mulher do lenço. Ela estava parada, me olhando, segurando o lenço no braço. O rosto era muito pálido, com as bochechas fundas e olhos avermelhados, sem nenhuma lágrima. A sensação foi de encarar alguém que não deveria mais estar vivo. Você não devia estar aqui, disse ela de novo, agora de forma um pouco mais clara. O que é esse lugar? Perguntei quase sem respirar. Ela não respondeu. Só chegou mais perto, inclinando a cabeça. Parecia que queria chorar ou gritar, mas não conseguia. Então senti uma espécie de pulsação no ar, e as luzes piscaram de novo. A cada piscar, o rosto dela se contorcia numa expressão de dor. Quando a claridade voltou por completo, ela tinha sumido outra vez. Tomei coragem e bati na porta da cabine. Alguém aí? Alô? Gritei, mas ninguém respondeu. Tentei girar a maçaneta trancada, sem nenhuma fresta para olhar. Voltei para meu lugar com a certeza de que aquilo estava além de uma mera noite ruim. Depois de algum tempo, o trem desacelerou. Olhei pela janela e vi uma estação imersa na escuridão, sem placas ou letreiros. Podia ter até uma placa velha, mas não dava para ler. Assim que o trem abriu as portas, eu, num impulso, decidi sair, porque não aguentava mais ficar preso ali. Vai sair? O homem de casaco perguntou com medo no olhar. Vou tentar, respondi. Não quero continuar aqui. Ele balançou a cabeça, quase pedindo. Não faz isso, você não sabe o que tem lá fora. Não dei ouvidos e corri para fora assim que a porta abriu. Senti um vento gelado na cara. Não tinha nenhum poste de luz, só a claridade fraca que vinha das janelas do trem. Dei uns passos, tentando encontrar alguma saída. Só enxergava entulhos, bancos arrebentados, vigas caídas, sujeira por todo lado. Parecia que ninguém passava ali havia décadas. Tentei avançar em direção ao que eu imaginava ser a saída, mas tudo que encontrei foi um corredor de concreto mergulhado em trevas. Meu celular estava sem bateria, então não consegui usar a lanterna. Foi aí que ouvi um barulho de algo se arrastando metálico, vindo de algum ponto indefinido. Senti um pavor tão grande que voltei correndo para dentro do vagão e as portas se fecharam logo em seguida, como se estivessem esperando. Ofegante, encarei o homem de casaco que me olhava com uma mistura de pena e alívio. Me sentei tremendo enquanto o rapaz de capuz me observava sem mostrar reação. Entendeu por que não podemos sair? O homem de casaco perguntou quase num sussurro. Estamos presos. O trem acelerou de novo e eu já achava que nunca mais veria a luz do dia. Fiquei tão acostumado ao barulho monótono dos trilhos e as lâmpadas falhando que quase não percebi quando surgiu uma figura parada no fim do vagão. Não era nenhum dos que eu tinha visto antes. Estava em pé, como se me aguardasse. Depois de hesitar um pouco, senti que precisava falar com ele. Fui andando com cuidado e quanto mais perto chegava, mais eu via que era um homem alto, magro, de camisa social gasta e calças largas. Ele me olhou com um ar tranquilo, mas profundamente triste. Não parecia agressivo, apenas exausto. Você está tentando fugir, não é? Perguntou quase sem mexer os lábios. A voz saiu clara, porém baixa. Concordei com a cabeça sem saber o que dizer. Já vi muita gente entrar aqui desse jeito, com esse mesmo pânico. Ele suspirou. Andei nesse trem por um tempo que perdi a conta, mas descobri que existe um único momento em que dá para sair e nunca mais voltar. Quer ouvir? Meu coração quase saltou do peito. Concordei de novo, mais firme. Em algum ponto esse trem vai passar por uma ponte antiga toda detonada sobre um rio. Se você descer naquela hora, vai ver uma escada de serviço na lateral. É preciso pular rápido e se agarrar na grade. Mas se hesitar ou olhar para trás, o trem te puxa de volta. E se cair no rio, acabou.
Eu nem sabia como reagir àquela informação, mas pareceu minha única chance real. Olhei para o homem de casaco e para o rapaz de capuz, mas eles pareciam não notar nada. Quando voltei a encarar o homem alto, ele tinha sumido. Decidi ficar alerta, espiando pela janela, procurando algum sinal de rio ou ponte. O trem continuava numa velocidade incerta, sem paradas. As luzes seguiam piscando a cada curva, e eu não tinha ideia de quanto tempo havia passado. Até que, enfim, avistei uma faixa de água correndo sob uma ponte de concreto bem velha. A estrutura metálica estava cheia de ferrugem. O trem começou a passar ali, fazendo um rangido que parecia um lamento. Me levantei e me posicionei perto da porta. Tentei destravá-la e, para meu espanto, ela cedeu. "Você tá maluco?" gritou o homem de casaco, entendendo o que eu planejava. "Vai acabar morrendo." "Prefiro isso a ficar aqui sem saber o que pode acontecer", respondi, a voz tremendo de tanto medo. Me joguei. O salto foi curto, mas pareceu uma eternidade. Consegui segurar num pedaço de ferro que se projetava na lateral da ponte. O trem seguiu em frente e minha perna raspou num metal enferrujado, abrindo um corte que sangrou um pouco. Não olhei para trás nem por um segundo. Só fiquei pendurado, tentando controlar a respiração e ouvindo o barulho do trem indo embora. Era tão alto que eu só conseguia sentir as batidas do meu coração. Quando tudo ficou em silêncio, abri os olhos e me vi agarrado na lateral da ponte, com um rio turvo correndo lá embaixo. Tinha uma escada de serviço, do jeito que ele falou, enferrujada, mas segura o bastante para eu conseguir subir. Demorei alguns minutos até chegar a uma parte de concreto que encontrava o solo. De lá, segui por um caminho de terra, tateando no escuro, até achar uma estrada que, com sorte, me levaria a algum lugar. Andei sem rumo por um bom tempo, sem enxergar postes ou casas, só o breu. Mesmo apavorado, algo me empurrava para continuar. Até que encontrei uma rodovia com movimento de alguns carros. Um motorista, por pura bondade, parou ao me ver todo sujo e com a roupa rasgada. Ele me deu carona até um ponto onde eu pudesse pegar um ônibus. Não falamos muito, mas agradeci de coração. Já estava quase amanhecendo quando cheguei a um terminal simples. Esperei até clarear e então peguei um ônibus de volta para a cidade. Foi quase na hora do almoço que entrei em casa, onde meus pais estavam preocupadíssimos por eu não dar notícias. Contei uma história pela metade, dizendo que tinham tentado me assaltar e que eu corri para longe do trem. Eles até duvidaram, mas aceitaram. No fundo, eu só queria que ninguém acreditasse no que realmente houve, porque nem eu consigo explicar. Levei alguns dias para criar coragem de usar o trem de novo. Escolhi um horário diurno e, para minha surpresa, tudo estava normal. Vagões cheios, vendedores ambulantes, estudantes, gente indo e vindo. Eu ficava esperando um sinal de que algo sinistro fosse acontecer, mas nada ocorreu. Era o mesmo trem de sempre, só que eu não era mais o mesmo Rodrigo. A cicatriz daquele corte na perna está aqui até hoje. Quando alguém pergunta, eu invento uma desculpa ou digo que não lembro como aconteceu. Nunca mais vi o homem de casaco, o rapaz de capuz, a mulher do lenço ou o sujeito alto que me deu a dica da ponte. Também não encontrei em mapa nenhum referência a uma ponte tão antiga e enferrujada naquela linha. Às vezes acho que pode ter sido um delírio do cansaço, mas, no fundo, tenho certeza de que certas coisas não se encaixam na lógica comum. Até hoje evito pegar trem depois das 10 da noite. Pode ser paranoia, mas prefiro andar a pé ou pedir carona para não correr o risco. Se alguém pergunta, eu só dou um sorriso e digo que me sinto mais tranquilo assim. Mas lá no fundo lembro que já fiquei preso numa viagem sem saída e que precisei de toda a coragem e talvez de uma ajuda sobrenatural para escapar. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.